Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial padrão SW Farroupilha do podcast Os Universitários. Hoje eu tenho a honra e o imenso prazer de ter um mentor aqui comigo, o Moa, ele que é um cara excepcional. Vou te pedir que tu se apresente um pouco mais, Moa. Claro, João. Primeiro prazer estar conversando com vocês. Sou moviano. Hoje eu atuo como head de vendas da Snove. É uma empresa da Ucrânia, né? Então sou responsável pela parte de vendas aqui no Brasil. E também já estou nesse mundo praticamente há uns 6 anos. Também tenho participação em outras startups da área de educação, principalmente na área de educação. Bah, que demais. E me conta um pouco mais, hoje você é mentor, né? Provavelmente em algum momento da tua vida também precisou ser um mentorado. Me conta um pouco mais da tua trajetória até chegar a esse ponto de ser mentor de um SW. Legal, claro, João. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo SW, né? Toda a minha trajetória, eu digo que foi um ponto de inflexão mesmo, porque foi o SW que me colocou no mundo da tecnologia, né? Vinha de mercado tradicional, e aí eu participei a primeira vez em 2017 em Porto Alegre, do SW, e aí eu cheguei lá, conversando com o pessoal, enfim, né? Cheguei bem cedo, e aí entendendo as ideias, o que cada um ia falar, e eles me perguntaram, tá, e qual que é a tua ideia? E eu não tinha ideia nenhuma, eu nem entendia o que eu estava fazendo ali. O que eu tô fazendo aqui, não sei. Praticamente isso. E resumindo, né, a gente construiu lá uma startup em 54 horas, e aquilo realmente, por empreendedorismo, eu sempre empreendi desde muito novo, né, desde 18 anos. Ali começou a me abrir os olhos para um novo mundo, que realmente eu não conhecia. Sim. E foi uma experiência incrível. E agora, recentemente agora, também a startup fez os 6 anos depois, ela já impactou mais de 20 mil alunos, tem operação rodando, né? Que ela ajuda o pessoal a praticar inglês com resumo de livro de negócio. Bah, que demais, cara. E que startup é essa? Me fala um pouco mais. Claro. É Idiomas. Idiomas é o nome, né? E nasceu ali do startup, né? Então, até hoje aqui eu falo muito sobre validação, porque a gente acha que, para ter uma ideia, tem que ter tudo pronto. Às vezes a gente fica meses, né, trabalhando em cima de um projeto, enfim, e quando a gente coloca no mercado, às vezes o pessoal não quer. Não é o problema? Não é o problema. Então, a mentalidade de startup, de realmente construir junto com o cliente, mentalidade de errar, mas errar rápido, né? Mudar e continuar seguindo. Porque na tradicional parece que a gente faz tudo para não errar, né, João? Sim, E a verdade. startup não, a gente tem testando hipóteses e aí a gente consegue acelerar o nosso processo e chegar no resultado que a gente quer mais rápido, né? Uhum. E esse processo de errar, de entender que nem sempre a primeira ideia nem sempre a solução para aquele problema é a melhor solução, ou nem sempre a solução que tu encontrou é a solução que o mercado vai querer, né? Me fala um pouco mais como é que funciona esse processo de validação de ideia, de validação até mesmo do próprio problema. Exato. Muitas vezes a gente já parte da solução. Eu quero criar um aplicativo que vai revolucionar o mundo. Só que qual que é o problema real mesmo, né? E quando a gente vai desenvolvendo isso junto com os clientes, junto com o mercado, é a parte mais rica possível, né? Sim. São eles que vão nos direcionar. A gente tem as nossas hipóteses, né? Mas realmente quem vai validar, quem vai dar o caminho é o mercado, né, João? Verdade. E o mercado, ele é sempre imperativo. Né? É ele que define se realmente aquilo que tu está produzindo, querendo ou não, se ele é um negócio viável. É o mercado que vai dizer se realmente aquilo que tu está fazendo faz sentido para ele ou não. Quando a gente diz de mercado, né, entende-se pessoas. Se o problema se aquilo que eu identifiquei realmente é um problema de alguém, né? Exato. Realmente é um problema talvez de uma empresa, de uma companhia, das pessoas que estão por trás dela, né? E o entendimento através disso, através principalmente do SW, como a gente está, esse treinamento, esse mindset que a gente vai tendo, é algo que vai treinando a gente, né? Me conta um pouco mais como é que tu foi sendo treinado para hoje, que nem você comentou, hoje a startup já faz 6 anos, né? Como é que tu foi sendo treinado e se vocês precisaram, durante o caminho, pivotar? Entendi. Ali a gente teve diversas hipóteses e o foco foi muito grande, né? O Felipe, que é o que teve a real ideia, né, naquele SW lá atrás, Sim. Ele teve um foco muito grande, né? Então a gente seguiu nesse foco e assim, teve diversos percalços no caminho, né?
Uma outra startup que eu também faço parte, que é a Play Fácil, né? Até somos um dos patrocinadores aqui da SW, Sim. na área de educação corporativa. Ela começou como um programa de bolsa de estudo universitário. E em 2019 a gente foi acelerado pelo programa BNDES Garagem, programa do BNDES, e o time foi todo mundo morar no Rio de Janeiro. O time inteiro? Todo o time, para desenvolver a ideia, né? Até um dos meus sócios também está aqui como mentor hoje. O Também Roberto é mentor aqui. Está mentorando hoje, né? O Luiz está num outro treinamento hoje também. Enfim. E a gente começou com um programa de bolsa de estudo. Sim. Chegamos lá com essa ideia, só que na parte de levar para o mercado, entender, a gente começou a bater na porta das faculdades. A gente chegou numa das faculdades que ela não tinha política de bolsa de estudo. E ela falou assim, olha, a solução de vocês vai servir para mim, mas eu tenho um problema. Eu preciso criar uma solução, uma plataforma para atender alguns clientes, como Coca-Cola, e deu mais alguns clientes grandes. Se vocês conseguirem entregar isso aí na parte de educação corporativa, a gente pode conversar. Nossa, que demais. A gente desceu do prédio, assim, a gente vai mudar isso aqui agora. A gente vai pivotar, entregar isso aí. E a partir daquele momento pivotou tudo. Tudo. A gente esqueceu a parte de bolsa de estudo. A gente já tinha fechado com algumas faculdades, a gente já estava em todos os estados do Brasil, já tinha mais de 800 bolsas de estudo. Que já tinha atração. Exato, né? Já estava trabalhando. Mas, assim, aquilo ali, a gente entendeu uma dor muito real e o cliente veio para nós, né? Então, foi a partir do momento que a gente mudou. Hoje, a Play Fácil também passou por diversas mudanças, né? Sim. A gente está entregando conteúdo também. E ela já escalou, principalmente ali no período da pandemia, foi um período muito difícil, né? Mas o que aconteceu, todos os treinamentos presenciais precisaram ir para o online, né? E a gente tinha alguns clientes, a gente atende bastante redes de franquias que tinha operação global. Sim. E eles chegaram para nós e falavam, a gente tem como atender? A gente praticamente criou da noite para o dia uma estrutura, né? Fizemos até hackathon interno com desenvolvedores, abrimos o código para o pessoal trabalhar. E aí hoje ela já está em mais de 14 países, né? Mas foi assim também, com a necessidade do mercado, ouvindo o cliente, entregando uma experiência para o cliente, entregando a necessidade dele. Sim, e muitos empreendedores, muitos donos de startup, ou até mesmo outros tipos de empreendedores, não somente focados na startup, acabam que se agarram muito na ideia. Exato. Né? Se agarram muito na ideia, e a ideia é minha, e ela tem que acontecer, tem que fazer, e acaba que aquilo que é para ser uma solução vira outro problema, né? Como é que durante a jornada, né? Eu sei que eu já falei jornada algumas vezes, mas é que realmente é uma jornada, né? São muitas pedras que a gente vai encontrando durante o caminho. Como é que nessa jornada vocês foram se treinando, ou até mesmo ganhando casca, ganhando experiência em entender que é o mercado que está me dizendo que eu preciso solucionar este problema, né? Sim. Como é que vocês foram entendendo isso? Claro que o SW ele é o começo. Exato. Ele é o início. A faísca. É a faísca. Mas se tu não tiver a palha, não significa nada. Né? É um isqueiro acendendo uma faísca no vento. Sim. Não vai à frente, né? Como é que vocês foram se treinando, se moldando para entender que, bom, precisamos olhar o que o mercado está precisando? Enfim. João, mesmo entendendo o mercado, mesmo ouvindo e buscando, né, tendo esse mindset de construir uma solução com o mercado, não é nada fácil, né? Não. A gente teve, diversos percalços no meio do caminho, problemas de chegar e realmente, e agora, o que a gente faz? Para onde que a gente vai? Porque a gente tem fase, eu acredito muito nisso, que a gente bate num teto, né, de entrega, de conhecimento, de execução, e se a gente não tem um auxílio, se não tem mentores que estão perto de nós, se a gente não busca se relacionar com empresas que já passaram pelo que a gente passou, a gente bate naquele teto e não consegue avançar. Sim. Então, o próprio SW, né, além dos amigos que a gente faz, poxa, mentores, participantes, tu cria um relacionamento muito legal, porque são profissionais, né? São profissionais que estão no mercado, enfim, e aí, nesse relacionamento, na própria Play Fácil, teve momentos que a gente buscou, por exemplo, investimento externo, né? A gente buscou um investimento externo para poder avançar. Porque a gente entendeu que se não tivesse esse investimento, claro que o recurso financeiro é extremamente importante, mas a gente precisava do intelectual naquele momento. Smart money. Para dar o passo que a gente não tinha clareza para onde ir. Sim. E esse ponto
Ele é um ponto de inflexão para toda empresa que chega em um determinado tamanho e precisa de novos aportes. Porque muitas vezes, para eu pivotar ou para eu dar o próximo passo, é necessário recurso. Exato. E quando a gente fala de recursos, existem dois essenciais: tempo e dinheiro. Né? E é uma gangorra. Ou tu tem mais tempo e menos dinheiro, ou tu tem mais dinheiro e menos tempo. O mundo é assim que funcionamos, né? É assim que o mercado funciona, é assim que dentro de uma empresa funciona, é assim que o próprio podcast aqui funciona também, né? Ou tu tem mais recursos, ou tu tem menos recursos, ou tu tem mais tempo, ou tu tem menos tempo. No episódio anterior, a gente falou muito sobre a questão de utilizar o ócio, utilizar aquele tempo livre. E muitas pessoas que estão inseridas no próprio SW, seja como mentor, seja como participante, seja como facilitador, seja como organizador, não possuem esse tempo, não possuem o ócio, porque são pessoas fora da curva. Pessoas fora da curva não têm tempo sobrando. Por quê? Porque elas procuram investir tanto em conhecimento, quanto nas suas empresas, quanto na empresa onde mesmo trabalha, ou às vezes faz tudo isso junto. Sim. Né? Sim. No processo de vocês, foi necessário, muito provavelmente, contratar pessoas. Foi necessário, muito provavelmente, encontrar também outras pessoas que estivessem engajadas nisso. Como é que foi esse processo de buscar gente que fosse alinhada com a própria cultura das empresas, que isso a gente fala de cultura organizacional. Como é que foi esse processo? Ou onde que vocês foram encontrar esse tipo de pessoa? Perfeito. Bom, para ser bem sincero, é uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? A gente está fazendo, tem uma operação que já escalou, já tem algumas dezenas de colaboradores, outra é mais tímida, né? Mas é um processo que a gente está aprendendo. Mais eventos como o SW, a gente é convidado para dar palestras em faculdades, então ali a gente se relaciona muito com universitários, entendendo também, e o próprio mercado, né? Sempre que é possível participar de feiras, eventos, até hoje mesmo, né? Eu acabei chegando atrasado no evento, eu cheguei de São Paulo hoje pela manhã, acabei perdendo meu voo ainda, que era cedo, resumido, né? Mas é que tu falou também do recurso de tempo, né? A gente tem que elencar prioridades para poder realmente entregar o que a gente precisa e que vai nos ajudar a caminhar, a andar e, de repente, encontrar bons profissionais aqui, até para contratação, né? Verdade. Isso é essencial, né? É essencial encontrar boas pessoas. Quando a gente fala em boas pessoas, são boas pessoas para aquilo que a gente necessita. Né? Não estamos dizendo que existem pessoas que não são boas. Sim, né? sim. Muito pelo contrário. Boas pessoas para aquilo que necessitamos. Exato. Né? E, Moa, queria que tu me dissesse um pouco mais sobre aquilo que hoje tu percebe que é o melhor ou aquilo de melhor que dá para se extrair de alguém que está passando por todo o processo aqui dentro, né? E da mesma forma que posteriormente acredito que eles vão assistir também, o que se extrai de tudo isso, né? É aquilo, igual o pano quando tu vai torcendo. Qual que é a última gota que tu quer tirar? Exato. Assim, João, agora o pessoal é submetido a uma carga muito forte, né? De empreendedorismo, de outras visões, para executar na prática. Isso é difícil. E muitas vezes, por exemplo, agora que a gente está no momento de validação de um problema, as pessoas, às vezes, como você mesmo falou, se apaixonam por aquela solução e quando tu sugere outros caminhos, ela às vezes é meio reticente nesse ponto, né? Então, assim, o que eu sugiro é se entregar de verdade, abrir a mente, limpar os filtros, né? Limpar os filtros. Porque tão incrível assim, porque enquanto a gente está buscando direcionar como mentor, eu estou aprendendo a todo momento, né? Com eles. E o grande ponto, eu acho que é o comportamento humano. Né? É tu fazer a leitura das pessoas, é tu começar a enxergar o subjetivo, porque na verdade acho que é isso que ou nos trava ou nos faz avançar. Verdade. Quando a gente fala de comportamento humano, tem uma pergunta que a gente faz para quase todos os convidados, né? Quem é o Moa além do perfil do LinkedIn? Ah, perfeito, perfeito. Bom, eu me reinventei acho que diversas vezes durante a minha trajetória, né? Mas hoje, sou pai do Henrique, né? Marido da Fernanda, o Henrique, 5 anos, e eu acho que o grande
ponto, um filho na vida de uma pessoa é uma grande virada. E eu sempre trabalhei muito, né? Sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito. Mas trazer a família como prioridade é algo assim, ter esse equilíbrio, que ele não é fácil. E eu acredito que assim, tem momentos que não tem como estar equilibrado, né? Verdade. Tem momentos que o trabalho vai precisar estar à frente, tem momentos que a família precisa estar à frente também. Mas hoje eu me enxergo muito mais com um olhar muito mais carinhoso com a minha família, sabe? E isso me dá essa energia para poder entregar e entregar tranquilo, né? Sabendo que tá tudo ok lá, tá tudo ok aqui também. Ah, que demais. Até a gente costuma sempre pensar, né? Saúde, família e trabalho. Exato. Essa tríade, ela é sempre bem balanceada, né? A gente sabe que estamos em uma vida muito mais plena. Entretanto, tem momentos que é trabalho. Sim. Tem dias que tu precisa trabalhar, tem dias que tu precisa buscar, precisa sair da zona de conforto, né? Por quê? Porque naturalmente todo esse percurso passa. Tudo isso passa. É o pico que tu vai precisar, depois tu vai conseguir se dedicar um pouco mais para tua saúde, para tua família. Claro que não estou dizendo para não se dedicar à sua saúde ou à sua família, né? Mas que dedica um tempo para o teu filho, dedica um tempo para tua esposa, para as pessoas que tu tem ao teu redor, esposa, marido, filho, mãe, pai, seja lá o que for. E dedica um tempo para ti, mas não esquece do trabalho. Exato. Né? O trabalho dignifica o homem, né? O homem, a mulher, a pessoa. Né? Isso é algo que a gente encontra muito presente nas pessoas que estão dentro desse ecossistema. Né? Verdade. E também a gente encontra muito do perfil workaholic. Né? Nesses 3 dias é necessário ser workaholic, né? E o que tu percebe? Vamos lá, deixa eu voltar um passo. Como tu percebe que o pensamento workaholic pode afetar, claro que tanto no crescimento da empresa, quanto também nessa tríade que a gente vem falando sobre saúde, família e trabalho? João, eu acredito que tem momentos, principalmente quando a gente está saindo da zona de conforto. Porque a cada período de tempo eu acredito que a gente entra numa zona de conforto. Verdade. Né? A gente precisa ter essa entrega, esses 200%, ter essa execução fora da curva. Só que eu vejo que ela não pode ser a tua rotina. Acredito que grande parte da nossa vida, a gente está dentro de uma bolha. Só que o grande ponto é a gente sempre estar caminhando, sempre estar executando, não está parado, sempre executando. Verdade. Dentro de algum período de tempo, vai precisar esses 200% e a gente tem que dar, porque ele vai quebrar uma barreira. E depois a gente vai entrar dentro de uma zona de conforto novamente, né? Só que em momentos diferentes. Em momentos diferentes, vai nos desafiar. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa entregar, mas a gente não pode ter isso como uma rotina, né? Uma rotina de... vai ser esse 200% para sempre. E a gente acaba perdendo a saúde, a família e, com certeza, o nosso trabalho vai ficar comprometido também, né? Legal. E quando a gente falou sobre altos e baixos, muito do nosso público são pessoas empreendedoras, são pessoas que estão se formando em universidades, são pessoas que querem algo a mais, né? Já o próprio nome é os universitários. É sair da sua zona de conforto, porque estar inserido tanto em uma empresa quanto em uma universidade, estar estudando, estar em constante aprendizado, é necessário seus altos e baixos, né? E quando a gente fala de empreendimento, empreendedorismo, altos e baixos é dia a dia. Eu mesmo, no começo da minha semana, geralmente é uma semana que eu preciso fazer muito daquilo o que eu vou fazer na minha semana, como que eu vou realizar tudo aquilo que eu quero, e esse é um ponto baixo, para depois a gente chegar num ponto mais alto e na outra semana de novo, né? Você como empreendedor, né, como empresário também, como é que tu percebe essa resiliência com os altos e baixos do ecossistema de inovação, do ecossistema de empreendedorismo? Cada vez a gente vê que o mercado, as pessoas, tudo mais acelerado, né? E uma mudança mais rápida. Eu vejo os negócios, a gente monta estratégias e às vezes elas performam, a gente demora 2-3 meses para acertar, elas vão performar por mais 2-3 meses e vai cair novamente.
né? Então, assim, um ponto que eu vejo muito, João, a gente precisa gostar dessa caminhada. Eu não acredito que, quando eu chegar lá, eu aproveito. Quando eu chegar lá, eu vou realizar tal coisa. Porque eu acho que não existe o lá, sabe? Eu acho que se a gente não gostar da jornada, né? Uma vez o Fernando Seabra me falou, a gente estava num evento, ele me falou uma coisa que me marcou muito, assim. Ele falou assim, comparando a analogia da montanha, né? Do pico, quando chega lá. Mas a pessoa não fica muito tempo no pico da montanha porque ele é frio, não tem água, é gelado, é solitário, inóspito, né? E assim, às vezes a gente acha que lá no pico é a vista mais linda, mas de repente isso aqui está tudo nublado. E na metade da montanha, um pouco abaixo, tem uma vista linda do mar ali. E se a gente não está aproveitando essa jornada, ela vai passar despercebida. E daqui a pouco, quando a gente chegar lá, não é nada do que a gente esperava. Ou é totalmente diferente de tudo que a gente imaginou. Então, por isso que eu acredito muito, é curtir essa jornada, porque é só isso que eu acredito de verdade, que vale a pena, né? A gente está trilhando na nossa vida. que demais. Pergunta rápida. Qual é o propósito do MOA? Hoje é impactar milhares de pessoas. Tem a parte de consultoria também, a parte de estruturação de processos de vendas. Amo a parte de vendas. E entender que a gente consegue melhorar a empresa ou ajudar ele a vender mais. Às vezes é só um software que a gente está instalando, uma estratégia, mas qual o impacto que tem na família dele, mais uma vez, no negócio dele, na saúde dele, tudo que está no entorno dele. Se a empresa dele prospera, se ele realmente tem sucesso, né? Então, eu acho que o meu propósito é impactar milhares de pessoas. Tem um projeto muito grande ainda que a gente está em construção e espero até o final da vida executar ele de uma forma feliz, saudável e construindo e gostando da jornada, aproveitando a jornada. Que demais. E não digo que é a última pergunta, porque ela pode surgir novas perguntas, né? O que tu percebe que há de novo, né, naquilo que a gente vem fazendo, principalmente a gente fala... Vamos lá, falar de inovação se fala desde 1900 e Guaraná de Rolho, né? O que há de novo quando a gente diz de inovação? O que há de novo quando a gente diz de mindset? O que há de novo quando a gente diz de ecossistema? Porque se for sempre o mesmo, acaba virando um sapo fervido que ele não consegue mais sair da panela, né? O que há de novo? O que a gente pode começar a brilhar mais os olhos? Perfeito. Quando a gente fala em ecossistema, eu acredito muito no poder da comunidade. Realmente é o que a gente está fazendo, é a entrega de conhecimento, a entrega do que a gente tem de melhor, né? Para ajudar as pessoas, porque isso tem um poder gigante, né? Então, da outra parte também. Esse ano, eu estava no Web Summit no Rio de Janeiro. Sim. Poxa, João, ali o pessoal estava falando assim que 2023 vai ficar na história por causa da inteligência artificial, sabe? Então, assim, vai acabar com os empregos, enfim. Isso aí quando veio a Revolução Industrial, da mesma forma, né? As máquinas, enfim, não, a gente vai melhorar, acredito que a gente vai evoluir, a gente está dando passos gigantes, só que a gente precisa estar antenado nisso, né? Esses dias também estava aqui na UFS mesmo, no Caxias do Sul, com o pessoal da Business School. Sim. E aí eles estavam batendo muito na parte de inteligência artificial. E eu pensei, mas como está o acadêmico, né? Alguns professores, de repente, mais antigos, como é que eles estão tendo uma resistência? Não, eles estão aderindo, estão entendendo, estão buscando. Que eu acho que é um caminho sem volta, né? Então, assim, a gente está antenado às novas tecnologias, à inteligência, trazer ela para o nosso lado, né? Eu acredito muito que a gente ganha produtividade, a gente ganha tempo, a gente ganha insights de coisas que daqui a pouco a gente ia demorar muito tempo para ter. Né? Então, eu acredito que a gente tem que se prover dessas tecnologias também, né? E muito disso entra em concordância que hoje a gente vive na era do conhecimento. A famosa frase clichê, conhecimento é poder. Entretanto, o conhecimento por si só, existe algo que tem mais conhecimento do que um livro? Não. Se ele não for utilizado, se ele não for também pensado com sabedoria, internalizado e disseminado, esse conhecimento ele não serve para nada. Acaba virando um saquinho de pedras que a gente vai carregando,
Muita gente diz, conhecimento não carrega peso. Verdade? Conhecimento não carrega peso. Mas o que carrega peso é tu não usar aquele conhecimento que tu adquiriu. Aquele conhecimento que tu veio trilhando no teu dia a dia, que tu veio buscando, né? Hoje, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Muito do meu conhecimento que eu vim utilizando foi que eu agreguei lá, foi que eu busquei lá, né? Sim. Eu posso não ser um engenheiro dentro de uma empresa hoje, mas eu utilizo muito do pensamento crítico, eu utilizo muito dos números, né? Meu trabalho hoje, um dos meus negócios é planejamento estratégico, ser consultor em planejamento estratégico. E quando eu chego dentro de uma empresa e digo, eu sou engenheiro, mas eu faço isso aqui, a pessoa diz, bom, é uma pessoa que está sabendo pensar, né? Verdade. Hoje, falando de mercado profissional, como é que tu percebe a questão do material humano que a gente vem trazendo, que a gente vem cultivando, né? E como a gente está, como humanidade, aprendendo a utilizar todo esse conhecimento, principalmente do que vem de inteligência artificial, para o nosso favor. Como é que tu está idealizando isso? Se existe algum problema em relação a isso, né? E também, se existe um problema, muitas pessoas que estão assistindo a gente podem chegar numa solução, né? Tudo que é novo, ainda mais numa escala do que a gente está falando, assusta. Verdade. Né? Assusta bastante. Mas, até na nossa cultura, a gente sempre contratou pessoas júniores, né? Início, e faz um treinamento interno para a nossa cultura. Isso dá muito trabalho. É uma coisa simples, né, João? O ramp-up até chegar na pessoa. Exato. Mas a gente consegue transferir esse olhar, por exemplo, do time, de olhar o teu colega e olhar com carinho. Até eu estava falando com outro diretor de vendas esses dias, ele estava com um turnover. Eu perguntei para ele, quando foi a última vez que tu olhou pro teu time com carinho de verdade, assim, sabe? Porque às vezes a gente só tá lá cobrando a pressão, a meta, e a gente está lidando com um dos piores sentimentos, na minha opinião, que é a rejeição o tempo todo. E o pessoal agora validando um problema, eles estão ouvindo não o tempo todo. E ninguém gosta de ouvir não, né? Então, assim, cada vez mais, eu acredito que a gente precisa se conhecer, entender nossas fraquezas, entender os nossos pontos fortes, para realmente a gente não reagir a situações, pensar, né? Isso não significa que a gente precisa aceitar tudo. Mas um grande ponto que me virou uma chave foi entender, até de programação neurolinguística, que mapa não é território, né? O mapa, né, João, tu tem o teu, a tua vivência como engenheiro, enfim, eu tenho o meu. Só que quase todo o tempo a gente quer que as pessoas enxerguem o mundo com o nosso mapa. E não acontece nem essa flor, nem a cor a gente enxerga ela da mesma forma, verdade, né? Então, quando a gente passa a entender alguns pontos, a gente começa, não precisa aceitar tudo, mas a respeitar algumas opiniões, entender como que a gente vai ajudar aquela pessoa a dar um próximo passo, porque ela tem o mapa dela, né? Então, eu acredito muito nesse ponto, assim, e principalmente se conhecer. Acho que isso é um grande ponto de virada. Verdade. E você falou sobre os nãos que a gente vai recebendo, né? Muitas empresas que eu chego, até mesmo para fazer algum tipo de prospecção, é um não, né? Processos comerciais, quando tu tem um não a cada 10 propostas que tu faz, tu já tem um baita sucesso, né? Mas me diz quantos nãos foi necessário o Moa receber para que hoje o Moa fosse a pessoa que é hoje? Eu não saberia contar, João, porque eu acho que grande parte da trajetória, se a gente pegar, cara, aqui a gente conta um pouquinho, essa é a parte bonita, né? É verdade. A parte que deu certo e tal, mas eu te Quem vê close não vê corre, né? Exato, assim, olha, eu te digo que 90% foi erro. Só que nesse erro a gente só não desistiu. A gente não parou no meio do caminho. O não mais importante. Sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu vejo que a grande parte das empresas às vezes não dão certo, não é porque, poxa, não sabe fazer, está no caminho errado. Elas desistem no mesmo caminho. Não tem essa resiliência de avançar. E aí, quando tu tá nesse terremoto, parece que a grama do vizinho é muito mais fácil. Então, não, eu preciso mudar o meu projeto, que ali está a oportunidade. Aí tu vai para lá. Quando tu começa a executar, tu começa a tomar não.
E aí tu não quer passar por aquilo de novo. E aí tu vai mudar de novo. Então, assim, essa resiliência para quebrar essa barreira, ela é importante. Todas as pessoas, assim, amigos, eu leio muito, adoro biografias, João. Então, assim, todas as pessoas que eu vejo que realmente tiveram sucesso, grande sucesso, os caras continuaram seguindo a trajetória deles, não pararam no meio do caminho. Bah, que demais. Moa, a gente está num processo sempre em contínua mudança, sempre em contínua melhoria, contínua, né? E muito disso vem do próprio pensamento de que o não pode ser o sim amanhã, desde que eu tenha a resiliência, desde que eu tenha o melhor ponto possível, que eu entenda, que eu internalize aquilo que é de bom, para que daí, numa próxima vez, eu teste melhor. Exato. Né? E, Mo, eu queria saber de ti, e também, para quem está assistindo, para quem está escutando a gente, um conselho indispensável que se tu tivesse 15 anos a menos, tu gostaria de ter ouvido. Olha, eu vou dizer um grande ponto, foi uma frase que me mudou muito e acho que fez eu caminhar e trilhar quando eu não sabia quais eram os próximos passos, que era do Steve Jobs. Os loucos que acham que podem mudar o mundo são os que vão lá e fazem. Isso me deu um poder tão grande de entender e de acreditar que realmente é possível, sabe? Então, muitas vezes a gente não sabe o caminho. No momento que a gente está desenvolvendo novas estratégias, poxa, a gente vai testar, eu sei que vai ter muito erro ali, mas a gente sabe que a gente pode causar um impacto. Então, assim, acho que é isso que dá esse combustível para a gente não parar. Os loucos que acham que pode mudar o mundo são os que vão lá e fazem. Nossa, impactou lá dentro. Moa, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter feito essa conversa conosco, por ter trocado tanta ideia muito boa, né? A gente sabe que o tempo é curto, a gente precisa otimizar ele o máximo possível. Eu queria saber como é que as pessoas podem fazer para te encontrar, para encontrar em redes sociais, encontrar também as suas empresas. Como é que elas conseguem? Legal. João, eu estou numa jornada agora também, sempre virando chaves, né? Porque eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. Demais. Então, assim, eu sempre tive dificuldade de produzir conteúdo, o design não é a minha, mas eu comecei a compartilhar os meus pensamentos, um pouco do que está acontecendo, um pouco do que dá certo, às vezes até da semana, o que a gente está fazendo, está sendo super bacana. E no Instagram, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é Moa_Viana com 2 L's. Então ali consegue me encontrar. As operações que a gente tem hoje é Snóvio, né? Sim. Então ela consegue gerar leads qualificados, leads corporativos, automações de e-mail para prospecção outbound. Então ali, se você está buscando oportunidades de negócio, montar uma operação outbound mais ativa, é uma solução incrível. A Play Fácil, ela serve como universidade corporativa, né? Então bem uma espécie de Disney Plus, Amazon Prime, ela tem uma experiência muito bacana, muito simples, né? A gente começou a produzir conteúdos chamado Pipoca Plus. Lançamos agora recentemente, já deve ter em torno de 15 a 20 infoséries com foco no desenvolvimento pessoal, o pessoal consumir infoséries rápidas, né, de 20 minutos, enfim, super bacana. E, poxa, se está buscando inglês, a Idiomas, acredito que é a melhor solução praticar, e principalmente focado nessa parte de negócio, né? Praticar com resumo de livros de negócio. Hoje a gente não tem só de negócio, né? Tem diversas vezes de autoajuda, desenvolvimento pessoal também, mas são soluções bem legais. Nossa, pessoal, todos vocês que estão agora acompanhando a gente, pesquisem todo esse material que o Moa trouxe para nós. Ele é um cara excepcional, trouxe tanto insight valioso, né? Eu costumo dizer que geralmente os nossos convidados, eles me dão uma aula de MBA que no meu MBA eu não tô tendo, né? Desculpa o pessoal que me dá aula, mas ao mesmo tempo é tão gratificante conseguir fazer essas conexões, tão bom ter essas pessoas perto e saber que, olha só como a gente está conseguindo levar conteúdo de graça, conteúdo bom para todas essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos escutando, podem estar dirigindo agora, fazendo alguma coisa, né? Então eu só tenho a te agradecer, Moa. Não sei se tu tem mais algumas últimas palavras que tu queria... Não, perfeito. João, eu que agradeço. Foi um prazer enorme, né? Te parabenizar pelo podcast. Iniciativa ótima.
e contem comigo no que for preciso nessa trilha aí, nessa jornada. Muito obrigado. Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, terão novos episódios também com outros mentores. Quero agradecer vocês, pedir para vocês que nos sigam nas redes sociais, @osuniversitariospodcast, o meu perfil pessoal também, @João Almeida JLC, e que aproveitem todo esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês e compartilhem eles também. Muito obrigado. Obrigado, Moa. Até mais, pessoal. Até a próxima.